Bom, então, eu coloquei aí para vocês o texto de Lucas, capítulo 2, versículos 41 e 42, que diz o seguinte: Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa. E tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. Então, porque todos os anos, né, a Páscoa, ela é anual. Os judeus celebram até hoje, só não sacrificam o cordeiro, né? Mas ela foi estabelecida por Deus como sendo anual. E os israelitas deveriam se dirigir a Jerusalém. Era um momento, né, de meditação, de participar ali dos eventos de purificação, que era comum, tá bom? E essa festa, essas Páscoas também, elas vão nos ajudar a entender o tempo do ministério de Jesus, porque todos dizem o seguinte, que o ministério de Jesus durou 3 anos, mas aonde que isso está escrito? Isso não está escrito na Bíblia. Você entende por inferência. Por quê? Porque Jesus, durante o seu ministério, ele participou de 3 festas de Páscoa. É o que está relatado no Evangelho de João. E como a festa de Páscoa é anual, daí se concluiu que o seu ministério durou 3 anos. Mas nós não temos certeza, ok? Pois bem, a leitura prossegue. Segundo a tradição oral judaica contida no Talmud, todo menino deveria ir ao templo até os 12 anos participar da Páscoa. Por isso é dito que eles subiram segundo o costume da festa. Né? Nesse período, o Talmud, vou explicar para vocês o que é o Talmud, ele estava sendo escrito. Não, ele estava sendo escrito. Ele só vai ser organizado com finalmente cerca de 400 anos da era cristã. Ou seja, uns 400 anos à frente. Então, esse Talmud, ele vinha sendo escrito, alguns diziam, desde o tempo de Moisés. Nós sabemos que não. Infelizmente, os judeus, eles cometeram, com esse livro, eles cometeram o mesmo erro que os católicos cometeram, que é de acreditar que a tradição tem a mesma autoridade da Bíblia. Isso está errado. E para você ter uma ideia, nos dias de hoje, os israelitas estudam mais o Talmud do que a Bíblia, porque eles acreditam que aquela é a explicação que Deus deu a Moisés. Moisés, olha, essa parte aqui você vai escrever, um exemplo, no Deuteronômio. Agora, a explicação você não vai colocar no Deuteronômio. Você vai escrever a parte e vai passar só para alguns, só para os seus líderes de confiança. E que esse conhecimento ficou de Moisés, né, até lá em 1400, próximo do ano 1400 que ele morreu. Então, Moisés, você vai ficar, esse conhecimento vai ficar. E aí eles acreditam que esse conhecimento veio até os dias de Jesus e depois estavam sendo organizados em papiros e pergaminhos e depois se formou esse livro. Então até hoje ele é muito utilizado. Eu não recomendo a vocês lerem porque tem até heresia, né? Eles falam coisas horríveis sobre Jesus, dizem que Maria na verdade teria tido um caso com um soldado e aí gerou Jesus, um soldado romano. Então, umas confusões horríveis, né? Bom, coloquei aí também Lucas capítulo 2, versículo 46 e 47, que nos diz: E acontecendo que passados 3 dias o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e indagando-os. E todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E comenta, Jesus interroga aos doutores e também lhes dava respostas. Isso mostra a grande inteligência desenvolvida pelo menino. E é claro que é a graça de Deus. Nós, irmãos, não só quando menino, mas hoje, quando adultos, nós acreditamos que nós temos o dom de Deus. O cristão, quando ele aceita Jesus, é natural ele receber o dom de Deus, porque existe uma ordem para ele pregar. E Jesus Cristo falou ficar em Jerusalém até que sejais revestidos do alto. Tá bom? E você também tem, mais detalhadamente, o dom da palavra da sabedoria, o dom da palavra da ciência.
Então todos nós recebemos o dom de Deus. Bom, o que eu gostaria de contar para vocês nesse período aqui? Na história de Israel, irmãos, nós estudamos que nesse período Jesus deve ter se encontrado com o maior mestre do judaísmo de todos os tempos. É isso que os judeus dizem, tá bom? Por quê? Nesse período viveu um homem chamado Hillel. Se vocês quiserem anotar o nome dele, pesquise sobre ele. Ele é considerado o maior mestre do judaísmo de todos os tempos. Tá bom? Ele é o avô de Gamaliel, aquele que fez aquele julgamento justo, aconselhando as autoridades que não matassem os apóstolos, né? E esse Hillel, segundo a história, ele morreu no ano 12 da era cristã. E Jesus, então, com 12 anos, esse evento aqui, ele aconteceu próximo do ano 8 da era cristã. Então, Hillel ainda estava vivo. E é interessante, né? Nós pensarmos no que Jesus poderia indagar aquele homem. Uma das coisas que eu coloco com o que Jesus indagaria seria o seguinte: olha, segundo o profeta Daniel, o Messias virá e morrerá na semana 69 das 70 semanas que ele profetizou. Como vocês interpretam? Quanto tempo falta para completarem as 69 semanas e para que o Messias venha? Muitos judeus no Novo Testamento eles não estavam nem aí para essas profecias. Estudarem essas profecias era perigoso, porque todas essas profecias falavam da vinda do Messias. E falar da vinda do Messias era risco de morte, né? Então Jesus pode ter questionado a eles sobre esse tema. São profecias de Ageu que dizia, né, que Yahvé iria e pisaria naquele templo. Então, não dá para nós sabermos exatamente, mas é interessante nós vermos o menino chegando e indagando os doutores, e diz que ele dava respostas para eles. Certamente fazendo perguntas que eles não conseguiam responder, e então ele dava respostas para eles, mostrando que não era só um menino se desenvolvendo, era um menino diferente. Era um menino diferente. Era um menino que ele também era Deus. E ele não tinha pecado. Segundo a história, Hillel, esse grande sábio que eu falei para vocês, ele morreu com 120 anos. Eles até contam, ele viveu ao mesmo tempo que Moisés. Então ele é muito destacado na história judaica. Se você procurar no YouTube, sábios de Israel, Hillel, você vai encontrar muitos comentários, né? Então, aquele homem experiente, então quando se encontra com um menino com 12 anos de idade, mas que não tem pecado e tem a graça de Deus sobre ele, esse menino, então, trouxe até resposta que eles não conseguiriam. Bom, para concluir essa parte, diz a história que Hillel, ele foi o criador assim do que eles chamam de a máxima do judaísmo. Porque diz a história que um forasteiro, não lembro de qual país era, passando por Israel, um homem que gostava de fazer pergunta aos sábios. E ele falou o seguinte para Hillel: resuma a lei de vocês estando sobre um só pé. E diz que ele procurou um mestre primeiro, chamado, que era Shammai, o nome do homem, né? E o homem chotou ele de lá, falou: pergunta ridícula, não vou nem responder isso. Ele era um homem bem, se pode dizer, bem problemático, né? E daí ele foi e procurou Hillel. E Hillel falou assim: sim, eu resumo. Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. O resto é comentário. Isso é a lei. E essa definição de Hillel, você vê que se assemelha com o que Jesus falou, ou o que Jesus falou se assemelha com o que Hillel falou, né? Esse Hillel também diz a história que ele seria descendente de Davi, mas ele nem se pronunciava, porque se descobrisse, os Herodes mandavam matar, né? Então, esse encontro de Jesus com
esse sábio é interessante. O item 4 diz Jesus dos 12 aos 30 anos. Eu falei para vocês que a Bíblia dá 2 saltos na vida de Jesus, né? Conta o nascimento, depois dá um salto, conta ele com 12 anos de idade, e agora entre os 12 e os 30 anos, isso vai dar outro salto. Tá bom? A Bíblia não diz o que acontece nesse período. Nós sabemos que nesse período José morreu, porque quando Jesus está com 12 anos, diz que os seus pais estavam lá, ou seja, José e Maria estavam com ele no templo. Perdão. Pois bem, então José ainda estava vivo. Quando José morreu, nós não sabemos. Nesse intervalo de 12 aos 30 anos, José morreu. Jesus, como primogênito, ele assumiu o trabalho da casa, trabalho de primogênito, nesse caso, qual era? Criar os seus irmãos. Quando nós encontrarmos os irmãos de Jesus criticando Jesus, né, provavelmente eles faziam isso por Jesus ter deixado o lar. Mas, muito provavelmente, Jesus só deixou o lar depois que estavam criados. Jesus tinha 30 anos quando ele começou o seu ministério, então os seus irmãos podiam ter 28, 25, 20 anos. Eram homens criados, eles não tinham mais que ficar sob a custódia do primogênito. O primogênito agora tinha que cumprir o seu ministério. Então, uma das razões das críticas deles poderia ser essa. Tá bom? Mas nesse tópico eu vou comentar com vocês também que na década de 80, quando eu era seminarista, irmãos, havia assim no mundo uma afirmação louca, né, que os hereges sempre fazem, dizendo que Jesus Cristo fazia parte de uma comunidade judaica chamada essênios, que tinha algum tipo de gnosticismo, espiritismo, adivinhação de futuro, por coisa semelhante à bola de cristal. Deveria ter realmente muita heresia naquele período entre os judeus, porque eles estavam afastados, né? A maioria estava afastada. E como tinham sido encontrados os pergaminhos do Mar Morto, e eles estavam aguardando essa leitura do pergaminho do Mar Morto, eles afirmavam, dizendo, quando forem lidos todos os pergaminhos, vai ficar comprovado que Jesus era um discípulo, um mero discípulo dos essênios, que depois surgiu com essas ideias. Pois bem, mas já foi nos anos 90 já, eu me lembro que saiu até uma revista à época, né, essa revista da Globo, assim decepcionada, dizendo, né, foram lidos todos os pergaminhos e o contato entre Jesus e os essênios se perdeu. Como assim se perdeu? Se você não acha nada que ligasse Jesus aos essênios, você deveria dizer, né? Foram lidos todos os pergaminhos e não foi encontrada nenhuma ligação entre Jesus e os essênios. Mas eles fazem sempre aquelas notícias maliciosas, né? Mas é interessante isso. E nós, na história, nós encontramos muitos exemplos em que a ciência, os homens se opondo à Bíblia, eles afirmam determinadas coisas que o tempo vai desmascarar a eles. E assim será até o fim, né? Chegará um momento da história da humanidade em que eles não terão mais como contradizer a Bíblia. Isso provavelmente se dará no milênio, mas que vai chegar, vai chegar. Vocês sabem que o ano de 2023 ele foi especial porque aquele telescópio James Webb, ele bateu foto de galáxias distantes e ele falou que as datações do universo está tudo errado. Ele falou que a conclusão que chegaram, que eles veem uma estrela ou uma galáxia e o tipo de gás, o tipo de luz que ela emite, isso você consegue identificar pela física. Você consegue identificar a idade daquela estrela. Eu certa vez conversando com um ateu, ele falava assim, Levi, vocês têm que bater palma para a ciência, olha o que nós conseguimos, isso. Eu falei assim, mas é claro que eu bato palma para a ciência. Olha, eu bato palma agora para o James Webb, mas depois de bater palma eu vou questionar, né? Então, se você tem uma galáxia que
que você chega à conclusão que ela está a 200 milhões de anos-luz. E antes eles diziam o seguinte: ela existe há 200 milhões de anos. O James Webb foi lá e provou que não. Quando ele fotografou a galáxia, e a idade dela é completamente diferente. Ou seja, ela surgiu no mesmo segundo da Via Láctea. Ela está lá 200 milhões de anos-luz, mas ela surgiu no mesmo segundo. Isso já começa um problema para a ciência. A Bíblia diz que ele falou e tudo veio à existência. Ou seja, mais uma vez, eu bato palma para a ciência, mas a conclusão que os ateus tiram das descobertas científicas, na verdade, acaba testemunhando contra eles. E chegará o dia, irmãos, em que toda a ciência terá que dobrar os seus joelhos diante da Bíblia. Não? E só como último exemplo, quando morreu o Steve Hawking, aquele inglês, né? Aquele físico, ele matou a última teoria científica sobre a origem do universo. Porque os cientistas eles comprovaram que o universo começou. Esse universo que existe aqui, ele começou. Antes eles diziam que o universo era eterno, enquanto os teólogos diziam que o universo começou. Quando chegou na década de 20, ficou provado que o universo começou. Aí a ciência estava buscando uma outra explicação. Eles não querem aceitar a Bíblia. Qual é a explicação que eles buscaram? Multiverso. Bom, mas o Steve Hawking, 10 dias antes de morrer, ele deixou um artigo dizendo que a ciência tem que abandonar essa teoria porque não existe nenhum sinal dela na física. Tem que abandonar. Ou seja, hoje só existe uma teoria sobre a origem do universo. É o criacionismo da Bíblia. O restante, a ciência está procurando. Mas não vai encontrar. E chegará o tempo em que eles vão dobrar os seus joelhos diante da Bíblia. Né? Bom, então, falando de Jesus dos 12 aos 30 anos, eu comento. Alguns espíritas usaram esse período da vida de Jesus, que não é comentado nos evangelhos, para dizer que ele esteve estudando entre os essênios. Quando iniciei meus estudos teológicos, no início da década de 80, era comum ouvir espíritas afirmarem: em breve serão traduzidos os manuscritos do Mar Morto e ficará provado a ligação de Jesus com os essênios. Nesse período, os manuscritos estavam nas mãos dos judeus que tinham capturado na Guerra dos 6 Dias, em 1967. E os judeus estavam traduzindo. Tá bom? E eles afirmavam isso. A história do cristianismo jamais será a mesma, eles diziam. Passadas 2 décadas, os manuscritos foram totalmente traduzidos e nada foi encontrado que ligasse Jesus à seita judaica dos essênios. É claro que essas hipóteses tiradas do nada não devem ocupar muito tempo da nossa discussão, mas cabe uma pergunta. O que Jesus fazia nesse período? Jesus era o filho mais velho de Maria. Após a morte de José, não sabemos a idade de Jesus quando ela ocorreu. Jesus teve que assumir a responsabilidade de criar seus irmãos. O primogênito, ele tinha essa função. Né? Acreditamos que Jesus cumpriu essa missão até quase aos 30 anos, quando iniciou o seu ministério. Não? Então, esse ponto é importante porque vocês vão encontrar pessoas fazendo essas afirmações sobre Jesus. Mas o tempo acabou provando que eles estavam errados. Os essênios eram uma seita judaica, uma seita que vivia enclausurados. No cristianismo não existe esse negócio de viver enclausurados, viver como monges. Isso é coisa do paganismo. Né? Nessa época vocês sabem que já existia o budismo. Não? O budismo surge cerca de 700 anos antes de Cristo. Então o budismo e as filosofias e religiões orientais, elas tinham essa prática de monges que ficam isolados. Né? Não, o cristão ele não se isola para se livrar do pecado. O cristão ele tem graça para viver entre os pecadores e influenciá-los. A Igreja Católica vai adotar o sistema de monge porque ela é uma instituição pagã, né?
todos sabem o que ela fez com a religião de Roma, adotando aquele paganismo com aparência cristã. Tá, ok? Mas então, nesse período, Jesus estava trabalhando, e trabalhando certamente como carpinteiro na profissão do seu pai, trabalhando como carpinteiro para sustentar a família. E aqui também vou dar uma nota, tem um pastor que é até conhecido aqui no Rio de Janeiro, que ele resolveu falar numa pregação que Jesus tinha casa de praia. Jesus morava perto do Mar da Galileia, era um mar bem grande, né? E existia praia naquela região, mas ele coloca isso como se Jesus fosse uma pessoa de boa condição financeira. Certamente eles eram simples, viviam trabalhando para poder se alimentar e pagar seus impostos, mas ter uma condição financeira. Então, quando questionaram aí, ele saiu com a seguinte pérola: Jesus era um carpinteiro diferente. Alguém encomendava um móvel que você vai levar 3 meses para fazer ali, entalhando com formão. Jesus dava ordem e o móvel aparecia. Quando a gente ouve essas coisas, assim, parece até que não é verdade, né? Mas isso está notório, está na internet. Foi um indivíduo aqui do Rio de Janeiro que falou isso. Né? Não, Jesus não fazia isso. Certamente ele trabalhou, ok? Porque Isaías o descreve assim. Bom, ele trabalhou normalmente sustentando a sua família, sua mãe e seus irmãos, até que seus irmãos já estavam criados. E ele vai iniciar o seu ministério com quase 30 anos, porque essa era a prática dos sacerdotes. Então, Jesus, ele não era da tribo de Levi, mas ele tinha direito ao sacerdócio simbolicamente por causa do primeiro rei de Jerusalém, ok? Que era Melquisedeque. Então, ele é sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque, diz o Salmo, diz o autor aos Hebreus.